Um dos episódios dramáticos narrados no Tanakh foi o pedido que Am Israel fez para o profeta Shmuel nomear um rei para liderar e dirigir o povo. Em Sefer Shmuel, a Torá, o Tanakh conta que vieram até o profeta e pediram a nomeação de um rei. Sima lá no Melech, coloque para nós um rei, Leshofteinu kechol hagoim, para que ele nos julgue como todas as outras nações. E logo na sequência, o Tanakh conta, Vayerá hadavar beinei Shemuel. Shmuel Hanavi ficou muito chateado com esse pedido. Ele ficou decepcionado, ele ficou entristecido. E Vayerá hadavar beinei Shmuel, ele ficou chateado e ele rezou para Kadosh Baruch Hu, ele rezou para Deus, para orientar o que deveria ser feito naquele momento. A resposta de Hashem foi muito difícil, dura, e, de uma certa forma, tentando confortar um pouco o profeta Shmuel, disse a Kadosh Baruch Hu, Deus falou para o profeta Samuel, Lotcha ma'asu. Não é vocês que eles estão querendo substituir, que otim ma'asu mimloch aleim. O povo, na realidade, ele quer trocar o meu comando, o comando de Hashem, e eles preferem que tenha uma pessoa de carne e osso que dirija e oriente no dia a dia as decisões de Am Israel. E na sequência, quando finalmente foi escolhido o primeiro rei, Shaul HaMelech, lá mais uma vez, essa mesma ideia volta quando a Kadosh Baruch Hu, quando Deus ele falou, Ve'atem hayom me'astem et Elokeichem. Shmuel disse para o povo, hoje vocês desgostaram de Deus, esse que salvou vocês do Egito e comandou vocês até os dias de hoje. De uma certa forma, esse tema, ele parece contradizer um pouco a mitzvah, o preceito que a Torá nos conta na nossa parashá, em Parashat Shoftim. A Torá fala, quando vocês entrarem na terra de Israel, e vocês vão pedir a nomeação de um rei, vocês vão dizer, diz a Torá, acima alai melech, kechol hagoyim asher sevivotai, vocês vão pedir a nomeação de um rei, e aí a Torá fala, som tassim alech melech, vocês então nomearão um rei. A pergunta que os comentaristas fazem é, isso daqui é uma mitzvah? A Torá está comandando, de uma certa forma, parece que a Torá está mandando que seja feito dessa forma. Esse deveria ser o processo. E assim, de fato, determina o Maimônides, nas leis, Alachot Melachim, o Maimônides ele fala que haviam 3 preceitos que o povo precisava cumprir logo que entrassem na terra de Israel. Sendo o primeiro deles a nomeação de um rei, eles precisavam escolher, nomear e coroar um rei. Na sequência, o povo deveria empreender a guerra de aniquilação contra Amalek, que na verdade representa a antítese do reinado de Hashem nesse mundo. Então, continuar o processo de nomeação do rei com a guerra contra o povo de Amalek, e na sequência, a terceira e a última etapa seria a construção do Beit HaMikdash. E assim, de fato, estabelece o Maimônides. E lá, ele próprio tenta explicar por que então Shmuel ele ficou tão chateado, por que ele ficou tão decepcionado. E a resposta que o Maimônides traz, porque na verdade o povo, quando pediu um rei, eles não pediram pensando em cumprir a mitzvah que a Torá havia determinado e estabelecer esse processo de 3 etapas. Simplesmente o povo estava insatisfeito com o comando dos filhos de Shmuel Hanavi, e foi esse o jeito que eles conseguiram para poder trocar o comando, para poder trocar a liderança através desse pedido da nomeação de um rei. Essa é a explicação que o Maimônides traz. Outros comentaristas falam que o problema foi eles terem pedido para um rei, como o Tanakh conta, cima lá no Melech, que coloque para nós um rei igual, semelhante, nas mesmas condições que nós, povo, população, que nós temos. E a Torá, quando ela fala sobre a possibilidade de nomeação de um rei, a Torá fala acima alai melech. A Torá fala sobre a nomeação de um rei que ele se encontra numa condição superior, numa situação de respeito, de reverência, de distanciamento que ele deve ter em relação ao povo, a tal ponto que a Halachá determina que um rei,
Shemachal al kevodó, um rei que ele abriu mão da sua honra, que um rei que ele não faz questão que dão para ele respeito e dão para ele honra, diz a Halachá, en kevodó machul. Ele não pode simplesmente abrir mão da honra, diferente de outros casos na Halachá, onde pessoas que merecem respeito e merecem honra, eles podem abrir mão, por exemplo, um Rav, ele pode abrir mão do kavod que ele precisa receber. O rei, ele não tem esse direito, porque na realidade, o rei, ele representa uma instituição, e a instituição que ele representa está acima da sua vontade. Quando o povo nomeou um rei, e eles pediram lá no alguém como nós, então desde o início eles corromperam todo esse estabelecimento, essa instituição que se chama Malchut, que se chama reinado. Ao mesmo tempo em que a gente vê a importância que a Torá fala sobre o rei, o ponto e o estágio que ele deve atingir, somente em relação ao rei existe uma mitzvah da Torá diferente de todo o resto do povo. Nós sabemos que uma das 613 mitzvot da Torá é a mitzvah de escrever um Sefer Torá. Cada pessoa, cada Yehudi tem uma obrigação, uma mitzvah de escrever um Sefer Torá. Porém, uma pessoa que recebe um Sefer Torá de herança da sua família, ele não tem mais essa mitzvah. Em relação ao rei, diz a Halachá, mesmo se ele recebeu um Sefer Torá de herança dos seus antepassados, ele tem uma mitzvah especial de escrever um Sefer Torá dele. Vekatav lo et mishneh Torá azot. Ele tem uma obrigação de escrever uma Torá pessoal dele, rei. Qual é o motivo? Qual é a explicação? Então, uma explicação, diz o Hatam Sofer, o rei, ele está sendo orientado aqui na Torá para que ele busque, a cada instante da sua vida, todos os dilemas, todas as dificuldades, todas as decisões que ele precisa tomar. A Torá, ela recomenda e redobra a orientação para que ele sempre busque a inspiração dele nas palavras da Torá. Et Mishneh a Torá, em especial o rei, que ele tem uma responsabilidade muito maior, ele precisa então o tempo inteiro estar vinculado, ele precisa estar conectado com a Torá para que ele possa tomar as decisões corretas em relação ao povo. Esse Shabat, a gente está começando o primeiro Shabat de Chodesh Elul. No dia 3 de Elul, vamos celebrar 85 anos do falecimento do Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook. O Rav Kook, Zecher Tzadik Livracha, o primeiro rabino-chefe de Israel. Ele que foi um grande pensador, uma das pessoas que conseguiu entender, sentir e inspirar para o momento histórico que o povo vivia no retorno a Zion e na reconstrução do nosso país, da nossa pátria. E o Rav Kook, sobre essa paraxá, ele escreve um comentário muito interessante. O Rav Kook, ele fala, existe uma obrigação individual para cada pessoa, para cada membro de Am Israel, de se comportar conforme as leis da Torá. Mas essa é uma obrigação individual, uma obrigação que cada um tem de uma forma quase que privada. Diz o Rav Kook, o rei de Am Israel, ele tem uma responsabilidade maior. Ele precisa transformar indivíduos que seguem e vivem conforme a Torá numa nação que se embasa, que se inspira nos valores e nos preceitos da Torá. Diz o Rav Kook, essa passagem de indivíduo para nação não é simplesmente uma mudança quantitativa. Não é que a gente fala de alguns indivíduos e de milhões de pessoas, e aí simplesmente é escalonar o cumprimento das mitzvot. Fala o Rav Kook, aqui existe um conceito que ele é totalmente diferente. O desafio de você consolidar e constituir uma sociedade que ela está toda inspirada, baseada, pautada nos valores, nos ideais, daquilo que a Torá espera de uma nação sagrada, Ve'atem tihiyu li, Mamlechet Kohanim veGoi Kadosh, uma nação de sacerdotes, um povo sagrado, diz o Rav Kook,
Isso daqui é o papel do rei. E para exercer esse papel, com esse grau de responsabilidade, com esse grau de percepção e de cuidado, ele precisa de um Sefer Torah, que é um Sefer Torah especial para o rei. Especial para o rei porque a função dele, como tal, é de moldar o povo numa sociedade que representa a Torá em todos os seus detalhes, em todas as suas instâncias. Não há dúvida de que essa continua sendo a nossa grande, o nosso grande desejo, nosso grande anseio, não simplesmente de cumprir a Torá e de viver conforme as leis da Torá, mas de conseguir consolidar e constituir uma sociedade, uma nação, um mundo que ele se inspira na beleza, na justiça, na humanidade, em tudo aquilo que a Torá fala em relação à santidade e à pureza. Ve'atem tiulim mamlechet kohanim ve'goi kadosh. Justo o rei, ele tem essa função, ele tem essa missão, e através dessa figura a gente consegue evoluir para exatamente constituir o reino de Hashem com a construção do Beit HaMikdash. E assim a gente explica também a relação que tem entre a nomeação do rei e a construção do Beit HaMikdash, é porque ele é o desencadeador de todo esse processo. Talvez, para nós, o que pode ficar como uma grande lição em relação a Chodesh Elul é justamente de não só se fortalecer no cumprimento da Torá, mas de adotar exatamente essa mesma perspectiva de buscar viver uma vida completa, olhando e se inspirando na Torá, não só na nossa dimensão individual, mas trazendo esses valores e essa luz para toda a nossa sociedade. Shabbat, Shalom, Chodesh Tov.